O cenário político de um dos países mais afetados por tensões internacionais atravessa um momento de forte turbulência. Entre as múltiplas incertezas que cercam o governo, um novo elemento veio à tona: declarações surpreendentes de um ex-legislador que, mesmo sob custódia, trouxe revelações que colocaram em xeque a estabilidade da administração atual. Segundo ele, há movimentações ocultas visando encerrar o mandato de um líder cujo tempo no poder já deveria ter expirado. Essas afirmações rapidamente ganharam espaço, acendendo dúvidas sobre o que realmente acontece nos bastidores do governo. As palavras do ex-legislador abriram caminho para especulações inevitáveis. Trata-se de uma tentativa de desestabilizar a administração por meio de críticas isoladas. Ou existe um esforço coordenado para promover uma reconfiguração política? O tom de sua fala indica que mudanças estão sendo arquitetadas, com pressões surgindo tanto de dentro quanto de fora do país. Paralelamente, cresce a preocupação em torno dos recursos internacionais que continuam sendo injetados na economia nacional, mesmo após o fim oficial do ciclo governamental. A ausência de transparência sobre o destino desses fundos só intensifica as suspeitas e levanta questionamentos sobre quem realmente se beneficia deles. A ausência de um novo ciclo eleitoral vem gerando crescente insatisfação em diferentes segmentos da sociedade. Especialistas alertam que a prorrogação indefinida de um governo sem a realização de eleições compromete os pilares fundamentais da democracia. Além disso, a continuidade do envio de recursos estrangeiros sem uma fiscalização detalhada levanta dúvidas sobre sua real destinação. Quem se beneficia dessas verbas e qual o verdadeiro impacto dessas transferências para a população? Outro ponto que tem gerado intensos debates é a recente proposta de reestruturação das forças militares. O plano de tornar o Exército uma peça-chave nas relações diplomáticas vem sendo interpretado de diferentes formas. Alguns analistas enxergam essa movimentação como um sinal de que interesses externos estão influenciando as direções políticas do país, o que poderia enfraquecer sua soberania e afastar o foco das demandas internas. O risco de que decisões estratégicas estejam sendo moldadas por fatores externos coloca em xeque as verdadeiras intenções do governo e o futuro do cenário político nacional. O apoio contínuo de determinadas potências, mesmo diante do cenário político instável, tem se tornado um dos pontos mais debatidos nos últimos meses. A ausência de um processo eleitoral legítimo e a falta de transparência no gerenciamento de recursos internacionais geram um crescente sentimento de desconfiança. Especialistas apontam que essa situação reforça a ideia de que a administração atual não segue os princípios democráticos estabelecidos, operando à margem das normas institucionais reconhecidas globalmente. Além disso, há um temor crescente de que os fundos enviados ao país, em vez de serem aplicados em infraestrutura, assistência humanitária ou fortalecimento da economia, estejam sendo desviados para sustentar uma estrutura de poder que se recusa a ceder espaço para a renovação política. Relatórios de organizações independentes sugerem que parte desses recursos não tem um destino claramente documentado, o que reforça suspeitas de uso indevido e alimenta debates sobre a necessidade de maior fiscalização por parte dos países que financiam esse apoio. No campo da estratégia internacional, o governo parece empenhado em fortalecer sua posição em negociações globais, por meio de uma abordagem pouco convencional. O uso de forças militares como instrumento de barganha diplomática levanta preocupações sobre a real motivação por trás dessas movimentações. Para alguns analistas, essa postura pode indicar uma tentativa de consolidar alianças estratégicas sob um viés militarizado, em vez de buscar acordos fundamentados em estabilidade econômica e diplomacia tradicional. Essa tática, embora possa oferecer vantagens momentâneas, também pode ter repercussões imprevisíveis, incluindo isolamento internacional ou até mesmo reações adversas de aliados históricos. Outro fator de grande preocupação é o impacto da crescente interferência de potências estrangeiras na formulação de políticas internas. O envolvimento direto de nações com interesses próprios pode estar reduzindo a autonomia do governo e restringindo sua capacidade de tomar decisões
ações voltadas exclusivamente para os interesses da população. Alguns especialistas argumentam que essa dependência de apoio externo cria um ciclo de influência que pode comprometer a soberania nacional a longo prazo. Enquanto isso, a população segue dividida entre aqueles que acreditam que o país deve manter essas alianças para garantir estabilidade e os que defendem uma política mais independente e transparente. A falta de um plano claro para restaurar a normalidade democrática e a crescente incerteza sobre a real intenção das forças que atuam nos bastidores tornam o futuro político do país cada vez mais imprevisível. A legitimidade da administração atual segue sob intensos questionamentos, tanto por parte da população quanto da comunidade internacional. A ausência de um processo eleitoral transparente e as constantes denúncias de repressão a opositores reforçam a percepção de que o governo está concentrando poder de maneira preocupante. Setores críticos apontam que medidas cada vez mais restritivas, incluindo censura à imprensa, limitação de manifestações públicas e endurecimento das leis de segurança, indicam um desvio das práticas democráticas tradicionais e aproximam o país de um modelo mais autoritário. Além disso, há sinais de que figuras políticas contrárias ao governo vêm sendo marginalizadas ou enfrentam dificuldades para se manifestar publicamente. O enfraquecimento da oposição, seja por meio de barreiras institucionais ou da perseguição velada de dissidentes, tem levantado alertas sobre a possibilidade de que o atual governo esteja buscando perpetuar-se no poder sem contestação real. Analistas ressaltam que a falta de um equilíbrio entre os poderes e o enfraquecimento de instituições independentes podem acelerar um processo de erosão democrática, dificultando a retomada de um ambiente político saudável. À medida que o debate sobre a permanência da liderança atual se intensifica, as pressões, tanto internas quanto externas, aumentam. Movimentos populares começam a ganhar força, com setores da sociedade exigindo maior transparência, um cronograma eleitoral definido e garantias de que mudanças serão implementadas para restaurar um sistema político mais equilibrado. Ao mesmo tempo, organizações internacionais e governos estrangeiros observam com atenção os desdobramentos da crise, alguns adotando posturas mais incisivas ao exigir esclarecimentos e, em certos casos, impondo sanções diplomáticas e econômicas como forma de pressionar por reformas. Apesar da crescente tensão, o desfecho dessa situação permanece incerto. Há múltiplos cenários possíveis, desde uma transição negociada até um prolongamento do impasse político que pode levar a uma deterioração ainda maior do ambiente institucional. Entretanto, uma coisa é evidente: mudanças serão inevitáveis. Seja por meio de ajustes forçados pelo contexto internacional ou pela mobilização interna, o cenário político não permanecerá estático por muito tempo. As decisões tomadas nos próximos meses podem não apenas redefinir o equilíbrio de poder dentro do país, mas também influenciar sua posição no cenário global por anos a fio.